Olá, bem-vindo ao nosso canal Motivação com Jonas. É um prazer tê-lo aqui novamente, o canal da Palavra de Deus, onde há sempre uma palavra de esperança para o seu coração. E nesse momento estamos vivendo um tempo de guerra, né? O mundo está passando por um processo muito penoso, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia. E muitas perguntas ficam no ar, né? A grande preocupação inicial é com as consequências dessa guerra. A Bolsa de Valores, né? A queda na Bolsa, o aumento do valor, do preço do barril do petróleo, tudo isso traz preocupação para a sociedade, né? O mundo econômico do nosso planeta está passando por uma crise muito grande devido a essa guerra, né? As proporções dessa guerra. A alta do dólar, o reabastecimento, e infelizmente isso aí também traz consequências nessa parte do reabastecimento, da alimentação para as pessoas no planeta, o aumento da inflação, enfim, muitos problemas, né? Muitas questões como ponto de vista militar, que as pessoas se preocupam com, será que os países devem investir mais em armamento bélico ou não? O que se deve fazer? Mas a grande pergunta é, será que essa é a guerra que vai causar a Terceira Guerra Mundial? Será que a Bíblia fala alguma coisa para nós sobre a guerra, sobre essa situação toda que está acontecendo? Será que há uma profecia bíblica sobre esses fatos que estão vindo sobre nós nesse tempo? Olha, a Bíblia, na verdade, ela fala sobre a guerra e ela fala sobre as questões, as consequências que a guerra pode produzir. Mas a Bíblia ela traz para nós a motivação da guerra. A princípio, eu quero mostrar para você algumas questões aqui, e a primeira coisa que quero falar é que a Bíblia fala da motivação. Por que as pessoas guerreiam, invadem o país, lutam, matam civis, matam crianças, idosos? O que motiva o coração das pessoas a gerar a guerra, a proporcionar a guerra? A guerra é uma coisa tão ruim, causa tanta dor, separação, morte. Por que as pessoas insistem em manter a guerra? Por que investe tanto em materiais bélicos? Por que esse dinheiro que é investido no armamento não é investido para ajudar os necessitados? Bom, a Bíblia fala sobre isso, e aqui a Bíblia já fala o primeiro assunto que a Bíblia fala é a motivação, né? O que está no coração das pessoas para gerarem, né, a guerra. Por que as pessoas entram em guerra? Olha o que a Bíblia fala aqui nesse momento, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. E ainda a Bíblia continua dizendo que estes, porém, difamam tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas levadas pelo vento, árvores sem fruto, em pleno outono e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas
do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo seus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Bom, a Bíblia aqui nos mostra a motivação da guerra. A motivação da guerra está inserida no coração dessas pessoas. São pessoas gananciosas, que perderam a essência, a sua pureza, a sua inocência com a introdução do pecado. A maldade se estabeleceu na terra de forma definitiva. Nós vemos que a maldade está no coração do homem. O homem é ruim já depois do pecado, ele já nasce ruim de natureza. Então sempre haverá um motivo, sempre haverá alguma coisa que vai impulsionar o homem a tomar aquilo que é do outro, a preparar uma guerra, a matar pessoas. Mesmo que tudo esteja em paz, sempre alguém procurará um motivo, uma forma, um jeito de buscar uma situação para proporcionar uma guerra. Jesus, na sua palavra, ele predisse sobre o que aconteceria com a humanidade, né? Antes da sua volta, e chamou esse tempo de princípios das dores. Ele fala aqui no livro de Mateus, capítulo 24, e ele deixa claro para que nós entendamos. Ele diz assim no verso 6: ouvireis de guerras e de rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes, pois tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observa que Jesus fala aqui do princípio das dores. Então essa guerra era uma guerra predita, como as demais que já aconteceram. O que diferencia essa guerra das outras é que o mundo acabou de passar por um processo de enfermidade. O Covid-19, que foi introduzido em 2019, há pouco tempo, trouxe muitas mortes, trouxe muitos danos, muita crise, fome, tudo isso surgiu em muitos países, em muitos lugares, muita gente morreu. E mal foi passado esse tempo de enfermidade, de peste, essa peste, o Covid, que matou tantas pessoas, mal terminou o seu tempo, entrou a guerra. Então observe que foi bem em cima uma coisa da outra, uma catástrofe em cima de outra catástrofe. E Jesus está falando que logo virá perseguição.
que aqueles que são da fé serão perseguidos. Nós já vemos em alguns países como China, a própria Rússia, né? E outros países como Irã, perseguem a igreja de Cristo. Então isso já foi profetizado por Cristo, que são acontecimentos que surgirão no princípio das dores. Então fica uma pergunta no ar. E nós? E a igreja? O que acontecerá com a igreja? Bom, se você for pré-tribulacionista como eu, você vai acreditar que a igreja não vai passar na grande tribulação. Mas uma coisa nós precisamos saber, que nós vamos ver surgir o homem que vai pregar a paz. Porque na hora que acontecer o caos, quando as pestes e a guerra se estabelecerem de uma forma tal que virá o caos sobre a humanidade, então surgirá um homem. E esse homem vai proporcionar a paz. Ele vai ser amigo de Israel, ele vai poder falar da paz, do amor. O mundo vai ter um período de paz com esse homem. Pelo menos 3 anos e meio ele aparecerá ensinando e apregoando a paz. O próprio Israel, acreditará que ele é o Messias, será o Messias predito nas Escrituras. Mas o que acontecerá? Bom, o que acontecerá é que ele vai pregar a paz e muitas pessoas vão segui-lo. Segui-lo como um grande homem, um homem enviado por Deus, mas na verdade ele será o iníquo, o filho da perdição. Então Paulo adverte na segunda carta aos Tessalonicenses sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, que isso não acontecerá sem que antes surja o anticristo, o filho da iniquidade, o iníquo, o ímpio. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 1, diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera, somente a um, que agora o detém até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, depois desse texto, quando Paulo afirma aos Tessalonicenses que o anticristo virá trazer um tempo de paz, mas depois se revelará como iníquo, eu quero dizer esta palavra a você: fica firme. Jesus disse aqui no texto que nós lemos que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que nós devemos fazer? Qual é o nosso papel? Eu quero dizer para você: fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais, aos acontecimentos, aquilo que está virando em torno de nós. A palavra de Deus é certa. Ela diz que Jesus virá, mas o anticristo vai se levantar. Ele surgirá para poder trazer a paz, mas se revelará como o filho da perdição. Então permaneça firme na fé, não desvie seu pé nem para a direita e nem para a esquerda. Mantenha sua fé firme no Senhor Jesus. Olhe para frente,
olhe para o alto até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, que o Senhor fortaleça a sua fé. E eu quero falar com você ainda que se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta aí o vídeo, dê aí o seu like e também faça seu comentário. Você acha que essa é realmente a Terceira Guerra Mundial? Você acha que Jesus está voltando ou ainda falta muito tempo para isso? Clique aí no sininho para receber todas as notificações e ainda divulgue esse vídeo, mande na sua rede social, coloque no seu grupo de amigos do WhatsApp e vamos fazer obra de Deus e seguir firme na fé. Um forte abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te conserve firme na fé e até o próximo vídeo. Fique na paz.